Senta que lá vem textão. Não é nada disso não. Eu sei que a maioria das pessoas só querem se entreter nas redes sociais, mas sim, é possível você escrever um texto grande, chamado textão, que possa ser lido nas redes sociais. Por isso, no vídeo de hoje, eu vou dar 5 dicas para o seu texto não cair no limbo do feed do coleguinha e ser lido apesar da concorrência, das trends e dos vídeos virais. É logo após a vinheta. Mas você pode me perguntar, se eu sei que as pessoas querem se entreter nas redes sociais, se elas querem ver vídeos trends, se elas querem ver músicas que estão em voga, que estão na moda, por que escrever textão nas redes sociais? A resposta também é bem simples. É porque um texto, a palavra escrita, ela consegue conectar mais o entendimento, a compreensão, consegue fazer com que fique mais presente na memória das pessoas. Por isso, em muitos momentos, a palavra escrita é essencial, porque ela vai ajudar a você a passar uma mensagem com maior profundidade e ao mesmo tempo em que seja mais fácil as pessoas gravarem essa sua mensagem. Mas sem enrolação, vamos lá às 5 dicas para o seu textão ser lido nas redes sociais. Olha, primeiramente, escreva frases curtas. Não adianta pensar em textão, em longas frases, em períodos muito longos. É necessário você pensar no leitor e, para isso, você precisa entender que o seu pensamento, que vai ser expresso através de um texto escrito, precisa seguir uma sequência. Imagine uma edificação. Quando você vai construir uma casa, enfim, qualquer obra que for feita. Você primeiro pensa na estrutura, na fundação, e a seguir você vai colocando tijolo a tijolo de forma sequencial. Tudo ligado à base, à estrutura, ao esteio, ao fundamento, até para que não caia. Assim também como quando a gente se expressa através da palavra escrita. É necessário que tudo esteja ligado ao chamado tópico frasal. Aquilo que você está enunciando, que você está utilizando outros elementos para dar entendimento, para completar, para sequenciar a ideia inicial. Lembre-se, os leitores em redes sociais perdem o foco muito rapidamente, então é necessário você ter um fio condutor e conduzi-lo, o seu leitor, dentro das redes sociais, para que ele siga ligado no seu texto. Outro ponto importante é você pensar que a maioria das pessoas nas redes sociais vão ler o texto através dos celulares. E os textos nos celulares, eles têm uma dinâmica diferente nos computadores, uma dinâmica diferente também nos textos impressos, em livros, em cadernos, enfim. Porque o celular ele tem uma dimensão muito menor e os textos, as frases, elas vão ficar muito maiores, em blocos maiores, mesmo frases não tão grandes. Então, em razão disso, você precisa adaptar. A gente precisa entender que essa comunicação dentro da rede social, ela não precisa necessariamente obedecer à norma culta no sentido de entender o que o parágrafo deve se respeitar um período, que deve ter tantas orações, etc e tal. A gente precisa entender que o objetivo maior alcance o objetivo da comunicação, que as pessoas leiam, que as pessoas entendam o que você está falando e que seja atraente. Afinal, você está disputando ali no feed contra trends, vídeos virais e você precisa se comunicar, você precisa atrair. Então, o texto curto, o texto que não fica com um bloco muito pesado, ele chama muito mais a atenção, torna-se mais atraente para quem vai ler. É importante também a gente utilizar recursos que a própria rede social estimula, no caso os emojis, os elementos gráficos que de alguma forma dão uma leveza maior ao texto. Eles também ajudam, de certa forma, a atrair a atenção dos leitores e tornam mais leve o ato de ler. Então, tirando um pouco dessa questão dos puristas que acham que o texto escrito deve ser texto escrito, não pode utilizar esse tipo de recurso, a gente precisa entender que o nosso objetivo é comunicar. Nosso objetivo é chegar até o coração do leitor, daquele leitor ansioso que está lá subindo o feed, buscando alimentar ali a sua endorfina, o seu cérebro, né? Satisfazer ali o seu entretenimento, enfim. E a gente precisa de alguma forma também ajudá-lo a parar para ler o nosso texto, né? Por isso que é importante ter, além disso, usar uma imagem. Muitas vezes uma imagem é importante para quebrar um pouco, chamar a atenção, uma imagem bem contextualizada, uma imagem curiosa. É importante a gente utilizar esses recursos da rede social. Afinal, a gente quer tirar o melhor proveito das redes sociais, a gente precisa usar os instrumentos dela. Outra coisa importante é lembrar de dar emoção, lembrar de dar contexto. Muitas vezes é importante você
dar um pouco mais de sabor para o leitor. Então você colocar um pouco de elemento, às vezes uma risada, às vezes algo que ilustre a situação de uma forma mais abrangente. É importante a gente trazer um pouco mais disso para não ficar, às vezes, o texto tão duro, como se diz. O terceiro tópico é a necessidade de você planejar o que vai dizer. Porque quando a gente não sabe o que a gente quer, a gente muitas vezes vai para qualquer caminho, né? Aquela história do que qualquer caminho é certo para quem não sabe para onde vai. Então é importante você definir muito bem qual é a tua ideia central da tua mensagem, o que você quer falar. Definido isso, você utiliza os elementos e é interessante muitas vezes o texto ele trazer algo relevante, algo surpreendente no final. Acho que a ideia da vantagem do texto escrito é essa, a possibilidade de você conseguir atrair o leitor até um grande final, que você sintetiza, você traz a lição, traz a moral, enfim, traz aquela ideia encantadora para o teu leitor. Então é fundamental a gente fazer um plano, você separar em tópicos, você coloca a ideia central, quais são as ideias auxiliares, complementares, que são importantes serem acrescentadas, e a partir disso você imaginar também um final bem interessante para o teu texto dentro da rede social. Além disso, é necessário que você tire aquela gordura do texto, você simplifique a mensagem, você facilite o leitor a não se enfadar do teu texto e desistir logo, porque é tão fácil você desistir de conteúdos dentro da rede social. Então a gente está num grande desafio de fazer com que o dedinho nervoso lá do seguidor, enfim, da pessoa que foi alcançada talvez por impulsionamento, um tráfego pago da vida, mas que ela permaneça e contemple o teu texto escrito. O quarto ponto fundamental é respeitar a gramática e atentar para a pontuação. Não adianta, a gente estar lidando com um sistema, um código, né? A linguagem escrita ela tem toda uma codificação que faz com que o emissor seja compreendido pelo receptor da mensagem. Então, é preciso trabalhar com os códigos da maneira correta. Por mais que a rede social permita inovações, como você utilizar alguns elementos, né, para tornar atrativo dentro da linguagem muito coloquial da internet, mas é importante você respeitar as vírgulas para dar o entendimento correto quando você está trabalhando com frases, com expressões, enfim, com definições, para que seja inteligível aquilo que você está escrevendo. Então respeite essa norma gramatical, cuide bastante para que não haja uma possibilidade de fuga pela dificuldade de entendimento que vem da não utilização correta da gramática e da pontuação. Lembre-se que as vírgulas ajudam muito o entendimento do leitor. Muitas vezes a vírgula serve para separar elementos, para dar contexto, que a gente tanto falou aqui no contexto. É importante você utilizá-las de forma correta para facilitar que o leitor perceba essas nuances do teu texto escrito. Da mesma forma, também cuide muito com a concordância, porque a concordância, a falta da concordância, ela causa um ruído que faz com que naturalmente as pessoas fujam do teu texto porque ele deixou de se comunicar, porque eles fogem daquele código que a gente falou, que é importante para se estabelecer a comunicação. Olha, e a última dica aí, tão importante quanto as outras, é revise o seu texto. Não fique satisfeito com a primeira versão. Lembre-se de quem vai ler o seu texto. O leitor na rede social tem pressa, o leitor na rede social é ansioso, o leitor na rede social ele tem uma concorrência muito grande por outros elementos. Então você precisa tomar muito cuidado com o seu texto para que ele não tenha erros de grafia, que ele não tenha erros gramaticais gritantes, ele também não tenha aquela gordura, excesso de explicações desnecessárias, enfim, esteja excessivamente prolixo, mas que ele seja simples, conciso, claro e que passe a mensagem da forma correta. Corrija os erros. Na dúvida, consulte o dicionário ou então fontes também que são fontes confiáveis na internet. Sites, enfim, que você sabe que tem algum tipo de credibilidade para mostrar a forma correta de se escrever, o significado de determinados termos, a aplicação de determinados termos, para ver se eles se adequam realmente àquilo que você está dizendo. Então essas foram as 5 dicas aí para você escrever um texto na internet que seja lido até o final e que consiga concorrer aí com as trends da vida e também com os vídeos virais. Obrigado a você que ficou até aqui, até o final desse vídeo, e te peço que, caso queira conhecer mais do meu trabalho, do meu conteúdo, que acesse o meu site, o site frednovaes.com.br, também as minhas outras redes sociais. Eu estou no Instagram, eu estou no Facebook, estou no LinkedIn, estou também no TikTok. Então é isso, obrigado, até o próximo vídeo.